Shalem, aleluia. Salvação eterna a todos. Estamos com mais um programa do Conhecereis a Verdade vos libertará, trazendo até você mais uma parte, a nona parte agora, de estudo número da besta 666, mito ou realidade. Ok? E quero dizer a todos vocês, sejam bem-vindos a participar conosco, a compartilhar, tá? Não precisa dar like, meus vídeos não são essas coisas, e mesmo porque dar like é paganismo, não é correto dentro do que nós estamos aqui falando, dentro do que nós estamos aqui desmistificando. Então é importante, se gostou, achou interessante, compartilha para que mais pessoas fiquem sabendo deste estudo, deste conhecimento. Se inscreva no canal, compartilhe o canal. Pode fazer isso, sim, é correto, ok? E você seja abençoado, você, sua casa, sua família e todos que estão em sua volta sejam abençoados, sempre abençoados, em nome de Iau, Criador soberano. Nós vamos hoje tratar de um assunto, primeiramente, dentro deste assunto aqui, sobre a compatibilidade da maçonaria com o cristianismo, tá? Eu não vou usar o termo fé, porque não faz sentido esse tema que escolheram para este assunto, né? Que a maçonaria é compatível com a fé cristã, estão afirmando, né? A palavra fé é um sentido corrompido dentro deste nome, porque teria que pronunciar para aquilo que você acredita que significa apegado ou apregado ou agarrado, seria amonar, tá? Amonar. Então nós vamos correr dentro desse assunto aqui sobre maçonaria compatível com o cristianismo. E eu quero deixar uma coisa bem claro, que nós estamos falando aqui sobre o número 666, que é o número sagrado, não um número maligno, não um número destruído, não um número da perdição. É uma mentira da religião, tá? Que criou esse miticismo, esta mentira criou esta ilusão acerca de inferno, de Satanás, Ra-Satã, Lúcifer, anjos caídos, espíritos do mal e por aí vai. Isso aí tem uma outra explicação que nós estamos tratando em outro vídeo chamado Melahins ou Melachem, tá bom? Nós estamos na parte 2 ainda do Melachem. Esse aqui é o assunto sobre a besta, o número 66 e o anticristo. Quem é o anticristo, tá? E dentro desse assunto é importante você prestar atenção sobre a maçonaria, né? Muitas das vezes eu falo isso é maçonaria para chamar a atenção, né? Para chamar a atenção. Mas na verdade a maçonaria, ela distribuiu maçonaria para todos os gostos. Então dentro desse assunto aqui vamos rodar uns 30 minutos e você vai perceber que não escapa um
não escapa uma religião que não esteja envolvido com a maçonaria, tá? Não escapa um. Por isso que muitas das vezes eu falo governo religioso e afirmo que nenhum deles se ergue sem essa chave, o 666, que é Ial, que é Ofir. É esse assunto que nós estamos tratando no estudo sobre desmistificando, tá? Que esse que é o nosso interesse, é desmistificar, fazer com que você venha entender realmente o que é verdadeiro e o que é falso. Vamos continuar aqui, vamos dar a continuidade aqui com o assunto neste programa. Eu faço questão de mostrar o programa para que você que queira assistir todo, você pode procurar na internet e você vai encontrar dentro desse tema, tá? Eu não tenho interesse nenhum de me aproveitar do trabalho, do esforço, do sacrifício de cada um daquele que tentou passar uma mensagem para o público. Meu interesse aqui é de mostrar dentro da minha consciência uma realidade na verdade, ok? Aleluia. Oi, também, olha só que bacana, nós estamos voltando com o programa. Vejam só, agradecendo o carinho da sua audiência e por aquele momento tão especial e tão querido nosso, porque é quando a gente conhece você. O pessoal que me acompanha no blog, tem o blogspot.com.br, se o João não me deixar esquecer, eu prometo que na segunda-feira, vou tentar fazer isso ainda hoje. Se eu não fizer hoje, na segunda-feira eu faço. Eu vou postar no blog um texto sobre as questões ligadas à maçonaria, tá bom? Mas texto, tem novidade lá, vai ter sermão novo também, então quem quiser acompanhar pode entrar lá no blogspot, não, hebercocarelli.blogspot.com.br, tá? Hoje quem está conosco é o reverendo Paulo Delage, ele é advogado, é mestre em ciências da religião, escritor, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil lá na Vila Mariana. O senhor já está lá um bocado de tempo, né? 9 anos. 9 anos. O senhor está no ministério há quantos anos? Desde 1980. Um tempinho bom, já 36. Tempinho grande, está caminhando para os 40 anos de ministério. Quase. Muito bom. Vamos lá, reverendo Delage. O senhor foi nomeado para investigar a questão da maçonaria. Teve pressão? Não, na verdade eu não sofri pressão, posso dizer com sinceridade. Nem de um lado, nem do outro? Nem de um lado, nem de outro. Trabalhamos tranquilamente, dividimos a estrutura do nosso relatório e que, evidentemente, foi submetido à apreciação do Supremo Concílio. E não é exatamente, claro, o livro, porque o livro vai ter uma substância muito mais estruturada do que o relatório, até porque são feições diferentes, né? Claro. Feições distintas. Mas não tive pressão, de fato, nem de um lado, nem de outro. O senhor se surpreendeu com alguma descoberta? Isso é fato. Me surpreendi. Eu já tinha consciência de que algumas situações eram mitos, como, por exemplo, o bode. Até porque isso de bode, eu trabalho aqui também, é um mito. Então vamos falar desse é uma das principais acusações. O bode é chamado Baphomet. Então eu digo qual é a origem dessa situação. Trabalho tanto a feição do chamado Baphomet, de onde ela veio, fruto da imaginação de quem foi, por que ela surgiu, de onde ela veio e por que isso foi incorporado à Maria. Então, peraí, vamos ver se... eu entendi. Existe ou não existe um ídolo chamado Baphomet? Não existe o Baphomet. Tem até a foto dele na palestra que faço, eu coloco. Não tem no livro, não? Eu acho que não me lembro. Parece que não há figuras. Mas é um bordão feio que dói. Não há figuras no meu livro. Ele é bem característico. Ele tem características de mulher e de homem, o falo evidentemente masculino, os seios femininos, a cara de bode, etc. Os chifres. E chifres e tudo mais. Isso foi fruto da imaginação de um indivíduo. E que não foi o criador da história do Baphomet. Essa história é interessante. Um indivíduo que divergiu da maçonaria saiu dela e começou a criar um movimento
para gerar uma situação antimaçônica. De dentro da maçonaria havia uma ordem secreta chamada Palladium e que tinha uma sacerdotisa chamada Vogan. E essa sacerdotisa invocava Satanás, e ele se materializava, e os maçons então da ordem Palladio tinham que reverenciá-lo, e etc, 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 etc. E durante muito tempo ele desenvolveu isso. Isso foi no Brasil? Também no Brasil. A Igreja Romana tinha interesse em combater, e combatia já a maçonaria, porque ela se posiciona contra, inclusive com excomunhão para os maçons que sejam católicos. Ou católicos que venham a ser maçons têm que ser interditados com excomunhão. Essa é a decisão do Código Canônico da Igreja Romana. Muitos não sabem disso, são surpresas. Verdade. Então, nessa situação. Só que esse indivíduo, ele foi sendo pressionado, e ele então resolveu apresentar esta sacerdotisa Vogan numa conferência pública. E nessa conferência ele simplesmente disse que tudo aquilo era um engodo, que aquilo ali era uma fantasia, que serviu para financiá-lo em alguns projetos, etc, etc. E que ele, como era um indivíduo cético, se via bastante gratificado por ter colocado a igreja, sobretudo romana, numa situação de completo vexame. Então, isso foi considerado um dos maiores blefes da história. Até na estrutura jornalística, isto é Tem comentado. a época em que isso aconteceu, Reverendo? Final do século XIX. Então, a gente trabalha um pouquinho dessa história aqui, se tiver tempo, a gente pode até depois citar isso, mas rapidamente. No Brasil, isso é interessante, porque a Igreja Romana vai usar isto para combater a maçonaria e vincular também os protestantes. Nos rincões brasileiros, nos sertões brasileiros, éramos vistos como também pessoas com pé de bode. E que no fundo dos templos protestantes tinha um quartinho em que para você ser protestante tinha que subir no bode. Interessante que no livro Angústia me fala agora o escritor, ele fala de uma família que chega no interior, é um homem muito recluso, com 3 filhas, e que quase não saíam à rua. Ele diz assim, devem ser protestantes, bodes mesmo, né? E etc. Graciliano Ramos, no livro Angústia dele, ele literalmente, devem ser bodes, são protestantes. Ou seja, essa ideia do bode é um mito que a Igreja Romana incentivou, tá, para que as pessoas se afastassem da maçonaria. Mas isso é um mito. Se por um lado eu não fiquei surpreso, porque eu sabia que eu não tinha. Mas fiquei surpreso que, por exemplo, no grau 3, que é o grau de mestre maçom, para se tornar mestre maçom, você precisa deitar no esquife, no caixão. Ah, é? No terceiro, no grau de mestre, ligado à história do mestre Irã Abif, a morte de Irã Abif por Jubelo e Jubelum, iniciando, primeiro haverá lá um mestre maçom já deitado, que sairá, e o novo mestre, o iniciando, será, depois de 3 toques que ele recebe, representando Jubelo e Jubelum, por causa de ter sido estocado, representando Irã, na verdade. Só fazer aqui um comentário sobre o grau 3. Observe que para executar esse grau 3, ele tem que entrar em um caixão. Interessante que o 3 que encontra na Bíblia falando que o Jesus foi pregado ou foi crucificado ou inspirou, né, às 3 da tarde, né, ou do entardecer, do amanhecer, como diz assim nós. Mas para que você que não conhece nossa língua ainda, dos nascidos da salvação do Eterno, então às 3, que seria, né, na contagem das 15 horas, né? Mas falando segundo o que está escrito, às 3. E, claro, no horário judaico, na hora 9, ok? Vamos observando, a numerologia está dentro da maçonaria. Né?
na barriga, na garganta e o malho na testa. Então ele é reclinado e ele deita no esquife. Inclusive todo o templo está adornado para isso, com caixões, caveiras, etc. Bem lúgubre, bem lúgubre. E no centro o esquife, o ataúde. Então eu digo, quando faço palestra, o mestre maçom sabe, não tem bode, mas tem que deitar no caixão. Tem caixão. Tem que deitar no Como caixão. é que o senhor descobriu essas coisas, aí, Renato? Eu... Agora a gente vai mostrar uns segredinhos. Se puder dar um close aqui. Posso. Eu tenho aqui, essa parte deles. Eu tenho parte deles. Aqui, ó, são os graus do rito escocês antigo e aceito, que é com o qual eu trabalho. REAA. Rito escocês antigo e aceito. Isso quem deu para Os maçons já me perguntaram isso e eu disse assim, eu vou fazer algumas perguntas. Se vocês me responderem, eu respondo esta. Tá. Como eles não me respondem, eu digo assim também, não vou responder. Eu tenho um compromisso com a pessoa. O senhor pode mostrar mais? Tenho. Não, daí de dentro. O que é esse? Sim. Aqui é o grau primeiro, né, que é... Isso é o manual do maçom? Isso são os graus de iniciação. E é o grau primeiro, né, aqui como vai ser a composição do grau, etc. Como eu disse aqui, que nós temos que ter o caixão, né? Então, só para você ter uma ideia, esse aqui é a composição Mas não é um caixão. Da loja. É um caixão horrível. Da loja para o terceiro grau, que é o grau maçônico. Meu pai. Tá lá, o cara vai ter que deitar. Então você tem que ter essa composição. Ó, está escrito lá embaixo, tá vendo? Ele deu o close lá, ó. Se puder pegar, painel da loja de mestre. Tá? Então tem Então, coisas assim, no grau... O senhor conversou com maçons? Sim. Mas eles não podem revelar os segredos. Isso. E aí? Esse que é o problema. O senhor hipnotizou eles? Não, eles não me revelam os segredos. Mas como que não? O senhor teve acesso aos segredos? Porque eu tenho os graus. A maçonaria não tem segredo. Tem sim. Não, esse é outro mito. A maçonaria não tem segredo. Como muito bem foi colocado, embora ela seja chamada secreta, ela é mais privativa do que secreta. Não pode ser secreta. Eu tenho aqui a Constituição, se me permite pegar aqui, com licença, eu tenho aqui a Constituição do Grande Oriente de Minas Gerais. Aqui, ó. Essa é a Constituição do Grande Oriente de Minas Gerais. O Grande Oriente é o nome que se dá a uma potência, denominação. A chamada potência. Você tem o Grande Oriente, grandes lojas, etc. E aqui é o registro. Eles também são divididos, viu? Sim, que nem crente. Claro. Aliás, quem dividiu a maçonaria no Brasil, criando as grandes lojas de Minas Gerais, o Grande Oriente de Minas Gerais, foram dois presbíteros. Dr. Paulo Breda Filho, já falecido, Dr. Atos Vieira de Andrade, Paulo também Breda, já foi presidente do Supremo? E o Dr. Atos Vieira de Andrade, que também já é falecido. E os dois concorreram 6 meses praticamente depois de cindir a maçonaria no Brasil ao Supremo Conselho do Brasil. Então isso aqui está registrado, tem aqui, ó, sob o número de ordem 30.773, datado de 3 de julho de 75, no registro da Constituição Reformada do Grande Oriente de Minas Gerais, com sede fora em Belo Horizonte, certifica o referido registro. Então é um registro de pessoas jurídicas. Não, tá certo, eu sei. Então, a não é maçonaria secreto. é uma instituição com CNPJ e tudo. Isso. Ok. Então você tem o templo. Sim. Está lá. Sabe onde se reúne, sabe quem se reúne. Lá faz juramento de morte que não pode contar. Eu tenho os juramentos aqui. Até se você quiser, eu digo assim. Não, mas veja bem, é diferente. Secreto é o que você não sabe, ninguém sabe. Então eles não são. A maçonaria não é secreta nesse sentido. Ela é privativa. Aquilo, por exemplo, nas nossas igrejas presbiterianas, as reuniões do conselho são privativas. Um membro da igreja não pode chegar lá e sentar-se para participar. Ela é restrita e privada. Assim também são as reuniões, as oficinas constituídas nas lojas dentro dos templos. Então, ela não tem segredo nesse sentido. Os assuntos tratados são assuntos internos, restritos aos membros da loja. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Então não tem segredo, porque as pessoas acham que é segredo assim, olha, vai subir no bode, tem que fazer isso, não tem segredo. O segredo da maçonaria é justamente aquilo que é reservado ao grau sucessivo. Isso que eu ia perguntar. No grau de aprendiz, que é o primeiro. Isso.
não é verdade que um dos juramentos que se faz lá é que eu permito que corte a minha garganta, até que o sinal é assim, né? Corte a garganta se eu abrir a minha boca e contar para os profanos o que eu aprendi aqui. Alguma coisa parecida com isso, não é Posso verdade? ler? Pode. Ah, o senhor tem aí? Tem todos eles, eu estou falando. Não é só esse, não. Tem. Se violar esse juramento, seja-me arrancada a língua, o pescoço cortado, e meu corpo em areias do mar, onde o fluxo e o refluxo das ondas me mergulhem em perpétuo esquecimento, sendo declarado sacrílego para com Deus e desonrado para com os homens. Amém. Pai do céu. Amém. Tem outros. Misericórdia. Quase todos eles têm juramento. Se você for aos outros graus... Teve algum que chocou o senhor? Hein? Teve algum juramento que chocou o senhor? Necessariamente chocar, não, porque eu, de certa forma, já conhecia um pouco o teor dos... Choca muita gente que não tem nenhum contato, quando passa a ter, aí fica realmente escandalizado. Porque o que vai acontecer aqui, o aprendiz, companheiro e mestre, a loja chamada maçonaria simbólica, a loja azul. Do 4º grau em diante, que é grau maçônico, mestre maçônico, chamada maçonaria filosófica. Então, nesses 3 primeiros graus, fica dito, por exemplo, no 1º grau, eu jamais direi a um profano. No 2º grau, eu jamais direi a um irmão, grau menor, de companheiro. Ou seja, ele vai falar, jamais direi a um irmão meu do grau anterior. Aprendi isso. O grau de mestre, ele vai falar, jamais revelarei ao meu irmão do grau anterior, que é companheiro, etc. Então, e aí, os juramentos existem. É o que eu falei aí, você e tem sempre esse juramento esse aí. teor de arrancar a garganta, de ser enterrado nas profundezas do oceano, é sempre coisa assim, né? Arrancar o coração. Pesado. Os juramentos são juramentos muito pesados. Se você levar em conta aquilo que está literalmente posto. Você veja bem, que arrancar... Pode ser figurado, mas o objetivo é dizer, você tem que ser fiel. Alguém me pergunta, mas eles cumprem isso? Se alguém falar, bom, aí eu não sei porque eu não se juramento, né? Como há irmãos nossos que saem da maçonaria e revelam chamados, não segredos, mas aspectos internos da maçonaria e não sofreram esse tipo de situação, então é razoável imaginar-se que eles não cumprem isso aqui literalmente. O senhor diria que a maçonaria é uma religião? O que eu digo não importa, eu digo isso aqui, isso é outro mito. Maçonaria não é religião. Porque o que acontece? Vamos colocar aqui. Para a estruturação do livro, eu tenho fontes primárias, secundárias e terciárias. Eu me baseio nas fontes primárias para a formulação de princípios filosóficos e ideológicos incompatíveis com a proposta ideológica filosófica maçônica. Ok? Certo. Então, quais são as fontes primárias? Os graus. Então, os graus fica claro, várias vezes, literalmente, a maçonaria não é religião, não sendo uma religião, tá. Segunda fonte primária, os landmarks e a Constituição de Anderson, também afirmam categoricamente, são documentos do século XVIII, não é religião. Terceiro, uma fonte também, a Constituição do Grande Oriente de Minas Gerais. Fonte secundária, um documento oficial, e eu tenho aqui, do Supremo Conselho do grau 33 para a República Federativa do Brasil. Mandei 8 questões como relator da comissão e eles me responderam. Conceito sobre Deus, conceito sobre salvação, conceito sobre Bíblia, alma e etc. Então, a maçonaria respondeu para o senhor? Isso, está aqui. O senhor tem esse documento? Tem. Vamos mostrar o documento, tem. Né? E eles dizem categoricamente a maçonaria não é religião. Então, esse é o documento deles? Esse é o documento que eles me respondem essas questões. 8 questões que nós fizemos. Segura mais um pouquinho aí que o diretor está focalizando. Isso. Então, esse é o documento. Então, isso é fonte secundária. Veja que eu uso como fonte secundária, nem é primária. Nem é primária. Mas é um documento oficial da maçonaria. Respondendo às suas perguntas. Isso. Tá. E fontes terciárias, opiniões de maçons. Por quê? Já vi. Porque normalmente eles vão... Opiniões de maçons? Hein? O senhor entrevistou maçons? Alguns maçons e alguns sites, etc. Então, algum contato. E o que acontece? Quando você
diz que a maçonaria é religião e diz, por exemplo, Pike, porque Pike diz isso, Mackay diz isso, eles dizem imediatamente, isso é uma opinião deles, e ele está certo, e esse maçom está certo, porque a maçonaria, nas suas formulações oficiais, isso é que me interessa, não a opinião de maçons, mas a formulação da maçonaria e os graus, os landmarks e a Constituição de Anderson dizem claramente, a maçonaria não é religião. Agora, é mito dizer que ela não é religiosa. Aí é outra coisa. É onde eu ia chegar, reverendo. São distinções. Vamos lá. Que eu saiba, me corrija porque eu não sei Sim. quase nada, tá? A maçonaria tem orações. Tem orações, cerimônias. Tem ritual de casamento, ritual de iniciação, ritual de funeral, tem altares, não tem? Certo. Isso não é religiosidade? Tá. Aí sim, aí é o que eu estou dizendo. Se dizer que ela é uma religião é uma coisa, é um mito. Dizer que ela não é religiosa é outro mito. Por isso que muitas, desculpe a colocação, eu vou ser talvez até rude e grosseiro, correndo o risco de ser pouco civilizado, mas muitas pessoas evangélicas falam muita bobagem por não conhecer. E aí os maçons se riem internamente. É o caso do bode e outras coisas. Quando você e eles me ouvem falar e percebem que eu não estou simplesmente divagando, mas vou fornecendo, quando eu falo sobre a ceia do Cavaleiro Kadosh, no grau 18, e cito, quando eu digo INRE, que não é INRE Jesus Nazarenos Rex Iudeorum, mas na natureza tudo se renova pelo fogo, Igna Natura Renovato Natura Íntegra. O que é isso aí? Tudo na natureza se renova pelo fogo. É uma senha? Não, é uma expressão, porque o fogo primevo é comparado a Jesus Cristo. Aí começam os problemas. Então, eles vão dizer isso. A ceia dos cavaleiros Rosa Cruz, do grau 18, e isso é complicado, Cavaleiro Kadosh não, Cavaleiro Rosa Cruz, do grau 18, é uma ceia, aqui eu cito o grau, é constrangedora para um cristão, porque tem pão e vinho ali, e vai dizer, esse é o sangue de todos nós que nós tomamos, o artesata vai recolher ao final e vai dizer consumatum est, algumas coisas sérias. Engraçado, eu não sabia disso. Não, mas tem muito, até maçons não sabem, mas porque não estão no grau. Mas o senhor acabou de falar me desvenda um mistério de décadas. Eu tinha um colega cujo pai era maçom e presbítero. E sempre defendeu a maçonaria. Quando o pai dele alcançou o grau 18, ele passou a dormir. Saiu da maçonaria. Adormeceu. E esse meu colega me informou isso depois. Aí eu falei, mas por quê, né? Agora eu sei. Sim, eu tenho. Quando ele tomou contato com esse choque, aí ele falou, não dá. Eu tenho o rito. Eu tenho o rito. Como é que é, então? É uma Santa Ceia? Não é Santa Ceia, né? Eu sei. Não vai chamar Santa Ceia, né? Eu coloco aqui no livro e falo também o grau próprio, né? Que é um dos elementos que vai fazer com que haja uma situação, no mínimo, constrangedora. Não tem como conciliar. Claro, no mínimo constrangedora. Lê pra nós, você assentar-se, vamos achá-la aqui. Vou ler no grau, tá. que fica, na fonte. Isso, fica mais conveniente fazê-lo do que eu citar no livro. Na palestra eu sempre cito o grau, porque alguém diz, mas está escrito no seu livro, eu não sei se isso é verdade ou não. Então, vamos ver aqui, desculpe, aqui é o INRE que você falou, que ele vai falar do fogo primeiro, né? O fogo se renova a natureza inteira, igne natura renovato íntegra. A ceia que está aqui no grau do Cavaleiro Rosa Cruz, a ceia, está escrito, posso mostrar se quiser. Pode sim. O Cavaleiro Rosa Cruz não tem nada a ver com a Sociedade Rosa Cruz. Não tem nada a ver com a Amor, que é o grau 18, é o nome do grau 18 chamado, da maçonaria. Isso, os Rosa Cruz eram médicos, supostamente médicos, que se reuniam na chamada quinta-feira das endoenças, e eles se reuniam, etc. Então, a ceia, auxiliado por outro irmão, tudo isso aqui é abreviado, se você não souber, você não consegue ler também, tá? Então, código. Isso.
Então, assim, o GM de CC auxiliado por outro IR, o grande mestre de cerimônias auxiliado. Então você precisa também ter essas referências. Claro, isso é um texto para quem está lá dentro. Coloca no centro, eu não estou, mas sei. Então, por isso que eles ficam indignados. O senhor é um invasor. Indignados comigo, eles chamam de goteira. Há uma expressão que é goteira. Goteira é o cara que conhece alguma coisa. Você não é goteira de lá, você é riacho. Poxa. Você é um riacho. No centro da Câmara, uma mesa coberta de toalha branca, pequenos pedão e cálice de vinho em número igual ao dos cavaleiros presentes e um braseiro. E aí ele vai descrever aqui. O repasto que vamos partilhar deve sua origem talvez à comemoração da última ceia de Jesus com os apóstolos, que deveriam em breve desempenhar a missão de ensinar nas nações, etc, etc, etc. Depois aí ele vai dizendo aqui agora a situação. Meus irmãos, chegou o momento de retomarmos os nossos cajados e nos reunirmos em torno da mesa da ceia. Retomemos nossos cajados e reunamos-nos em torno da mesa. O grande mestre de cerimônia fiscaliza a organização do círculo em redor da mesa, a qual deve ser unida em boa ordem, etc. A nutrição que vamos tomar, aí ele começa a dizer, é o corpo e o sangue de todos nós. A analogia é muito clara. Que ela aumente em nós as forças da vida, que nossa inteligência seja sã e sincera, para que possamos discernir a verdade e esclarecer nossas aspirações ante o grande arquiteto ou Gadu. O mestre de cerimônia distribui o pão, que deverá ser tomado com a mão esquerda. O artesata, após fazer o sinal e ter a resposta, diz: comei e dai de comer a quem tem fome. Amém, frutificai. Todos comem, deixando fragmentos, etc. A seguir, distribui os cálices com vinho, que deverão ser também recebidos com a mão esquerda, etc, etc, etc. Todos bebem, deixando restos. O artesata, tomando as sobras de pão e resto de vinho, lança-os no braseiro e diz: consumato est. E surpreende. Fui surpreendido? Fui. Lá no final, quando se vai falar sobre os 9 sábios da cripta, aqui a coisa fica... Aqui é muito sério. Para mim, talvez um dos aspectos mais graves que se tem. Eu falo de todos os graus, o nome de cada grau, etc, né? E então nós temos o problema dos chamados sábios da cripta. Isto é triste. Por quê? Porque no grau 32, que é o sublime príncipe do real segredo, que eu tenho aqui. Bom, agora aqui neste grau 32, que é o sublime, onde ele vai falar sobre um segredo, é importante prestar muito atenção nesse grau que ele vai comentar agora. Aqui. Abre-se a cripta e há 9 colunas postas. Cada... Entenda que o número 9 é o universo, o número 9 pertence ao eterno, tá? Número 9, assim como 6 é Ofir. Aí se cumpre o que eu digo, que todo governo religioso, todo governo, seja ele entidade ou não, só se ergue com este número, que é o 666. Veja bem, o 9, ele começou agora aqui falando sobre esses 9 pilares. Cada uma delas coberta e 9 indivíduos. O senhor vai revelar tudo isso, hein? Estão parecendo monumentos aqui, Alice. Mas o assunto é realmente monumental. Nós estamos entrevistando o reverendo Dr. Paulo Albert Delage, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana e que foi o relator da comissão do Supremo Concílio da sua denominação, que examinou a questão maçônica em 2006, né? 2006. E chegando à conclusão de que não existe compatibilidade entre ser evangélico e pertencer às potências maçônicas. E ele está conversando aqui agora, antes de a gente sair para o intervalo, e estava mostrando as questões mais agudas, né, dessa outras incompatibilidade. E uma delas é a abertura da cripta. Em que grau que é? 32. No grau 32, né, a maçonaria tem 33. No grau 32, pode falar, reverendo. O 32, ó, ad universitarum orbis summi architecti gloriam, ordo ad caos, Deus meum queius.
Sabedoria, estabilidade e poder. Sublime príncipe do real segredo. Esse é o grau 32. No grau 32 é o chamado grau dos sábios ou filósofos da cripta. São 9 sábios ou 9 filósofos que têm cada um deles a sua coluna. Então nós vamos agora ver aí. O primeiro deles já está aqui, ó. Quais são esses 9 sábios? O primeiro deles, que é Confúcio. Eu estou correndo um risco de mostrar isso aqui, mas... agora o outro é Zaratustra, está um pouquinho difícil de quadrar aí. O terceiro é Buda. Vou passando aqui, tentando ajustar lá. O quarto é Moisés. O quinto é Hermes Trismegista. Esse aqui eu tive que ir atrás para saber quem era, quase ninguém sabe. 3, mega grande. É um deus egípcio 3 vezes grandioso. Credo. Então, Hermes Trismegista. Você tem Platão e você tem Jesus de Nazaré. Depois você tem Maomé e a estrela. São os 9 sábios na cripta. Mas o que é a estrela? Aí é que está. Esses 8 sábios são comparados, porque a maçonaria ela é eclética e sincrética, além de hermética. A gnose hermética maçônica que leva o indivíduo à perfeição como ser humano, e não o evangelho de Cristo. Os maçons eram pedreiros que construíam catedrais e castelos. Os maçons livres hoje, que sucedem a maçonaria operativa com a maçonaria simbólica e filosófica, são pedreiros livres que não edificam mais catedrais e nem castelos, mas um novo homem para um novo mundo numa nova ordem. Então, cavando vícios, cavando masmorras aos vícios, ele sabe o que eu estou falando, cavando masmorras aos vícios e erigindo colunas à virtude. Por isso que fica tudo justo e perfeito entre as colunas, entre os acampamentos, etc., colocando-se de pé e a ordem. São expressões aqui do mundo maçônico. Quando você fala isso, se alguém tiver e souber, ele vai achar que você é maçom. Ele vai dar uma contrassenha. Aí, é claro, você... Enfim, né? Então, 9, esses 8 são comparados. Então, eles comparam. Jesus é igual a Maomé, Moisés, Hermes Trismegista, Confúcio. Hermes Trismegista, Está no mesmo pé. Está no mesmo pé. Todos eles têm fragmentos de verdade acerca daquilo que deve ser composto como gnose hermética, de conhecimento hermético, para os iniciados, a fim de que ele alcance a perfeição. Quem não tem essa composição, não alcança. Agora veja o problema da estrela. Eu vou ler no grau, para não ter dúvida. Estrela. Eu sou o amanhã. Os judeus esperam o Messias, os muçulmanos o Narkhid, os cristãos a volta de Cristo, os budistas Maitreya, o próximo Buda, os hindus aguardam o avatar de Vishnu, que se encarna de tempo em tempo para o triunfo dos bons e destruição dos maus. Tem todos estes nomes. Jesus, todos eles, é um só, tem o mesmo nome. Tenho todos estes nomes e ainda outros mais, porque a cadeia hermética nunca foi quebrada. Notastes a perfeita coordenação dos ensinamentos formulados pelos fundadores da civilização que a história vos mostrou. Não há incompatibilidade entre eles. Meu Senhor. Pronto. Esse ponto de vista é que eu queria mostrar. Chegar até aqui. Agora nós estamos na parte, né, na parte 9 do estudo. É claro que nós não vamos parar aí, tá? Mas essa daqui é uma das partes conclusivas de que todas as religiões, ela é composta em um número que chama-se 9, e o 9 na maçonaria ele é uma estrela. Nenhum se ergueu, nenhum faz, nenhum consegue reger ou dirigir ou governar sem a chave, tá? Então isso aqui é para desmistificar
esse miticismo, né? Nós estamos desmistificando, nós do Conhecereis a Verdade vos libertará, essa mitologia, esse terror, esse pavor, esse medo sobre maçonaria, sobre Illuminati, sobre Satanás, Ra-Satã, demônios, sobre todas essas coisas. Poxa, nós estamos num momento sublime. Estamos num momento sublime do conhecimento, do entendimento, da regeneração de toda a raça. E é importante aqui você atentar para o que está sendo comentado aqui, ok? Outros guias ainda surgirão para assinalarem com fortes predicações a ascensão da humanidade. Apesar, porém, da variedade de suas revelações, ficais certos, eles vos falarão na mesma linguagem, porque ela corresponde às necessidades universais e às aspirações da natureza. Sede tolerantes, porque ninguém pode definir o grande arquiteto do universo. Procurai a verdade, praticai a justiça, amai ao próximo como a vós mesmos. Tal é o caminho do dever, a única estrada da salvação. Aqui mostrado, o que nos foi aqui revelado, é exatamente o que eu tenho tentado passar e transmitir para os ouvintes do grupo do Conhecereis a Verdade. De que YHWH, assim como Yud-Re, Vav-Re, que é Yau, a qual rege como a estrela e rege como Ofir, comanda tudo e todos, e nada sai do seu controle. É uma mentira, é um engano quando alguém diz que aqui onde habitamos está entregue na mão do inimigo. É uma mentira. Ele, o eterno Criador soberano, ele não tem o poder, ele não tem o poder, ele é o poder, ele é o poder. Então, dentro desse entendimento aqui, sem a religião, entenda, não existe este miticismo. Aqui nós estamos desconstruindo, desmistificando o engano das religiões que criaram o terror, o pavor e o medo, tá? Nós vamos mais além, vamos aproveitar que já estamos aqui e vamos agora conhecer mais um pouco de desmistificar, tá? Serpente do bem ou do mal. Muito legal isso aqui. Vamos lá. Pessoal, bem-vindos ao programa Despertos. Você está entrando em um programa onde o normal é ser desperto. Eu sou o Cris de Pascoal e estou aqui com Maria Pereda, ou MC Pereda, como é conhecida no mundo literário por ser a autora da trilogia O Sol Negro. Tudo bem, Maria? Tudo bem, Cris? Tudo bem, pessoal? Nós aqui de novo, com as nossas pílulas dos despertos, que não estão saindo tão pequenas assim, né, Cris? Mas o pessoal está adorando. E o programa de hoje, Maria, tem como objetivo desmistificar. Exato. Aliás, além de informar, esse programa tem esse objetivo. E hoje nós iremos desmistificar o tema serpentes do bem ou do mal. Porque, afinal de contas, as serpentes sempre são vistas como algo negativo, né, Maria?
dependendo das pessoas, digamos que a maioria na consciência de massa, principalmente por causa das religiões abrâmicas, né, são vistas dessa forma. Então, o nosso objetivo hoje é fazer uma pílula rápida sobre o tema, e não vai dar para falar muita coisa assim, né, mas a gente vai dar um resuminho daquilo que é um programa, se eu não estou enganada, de 4 capítulos que eu e a Cris já fizemos também nos Despertos, dos velhos tempos em que era a rádio, né, na Rádio Kron, e depois eu editava e colocava imagens e era postado isso no canal do Kron TV. Então, se vocês procurarem no meu canal do YouTube, que eu estou escrevendo aí, o Sol Negro 11, existe uma playlist que manda diretamente para o Kron TV, porque esses vídeos estão só no Kron, não estão no Sol Negro, estão no Sol Negro, mas manda para o Kron TV, né? Então, na minha playlist está escrito assim, são vários programas, tem os Despertos Novos, esse que eu estou fazendo com a Cris, e tem lá sobre serpentes e dragões. Tem mais ou menos umas 3h30 de programa bem completo. Então hoje nós vamos dar uma outra visão, assim, uma coisa mais rápida e tentar desmistificar isso de uma maneira adequada, digamos assim. É isso aí, por isso que eu gosto de estar com Maria Cepeda, uma sumidade aí, pessoal. PhD, tem muito conhecimento. Bem, mas não vamos perder tempo. Maria, afinal, por que as serpentes ficaram assim tão mal faladas, né? Coitadinha das serpentes, né? Eu sempre falo isso, né? É verdade, né? Por que será, né? Tô até projetando uma imagem aí que é muito bonita, que é do Esculápio, do Hermes Trismegisto, do Tote, porque aquela discussão é Tote, é Esculápio, Esculápio, Hermes era só o Tote, ou o Esculápio também era Tote, não importa, aquela discussão que a gente jogou no programa anterior, né? Dependendo da fonte, se confunde, mas Esculápio tinha, oficialmente dos gregos, um cajado com uma serpente, né? E o Tote, mais comumente essa aí que está sendo projetada, é um cajado, as asas em cima e 2 serpentes entrelaçadas. Então nessa imagem eu joguei até os 7 chakras, que é a imagem mais correta, né? Então essa história da serpente ser mal vista é uma história religiosa, baseada nas religiões abraâmicas e especialmente, né, bem fortalecida na época do catolicismo, a partir do século III depois de Cristo, quando então a Igreja Católica se consolidou, né, e começou a mudar as coisas, porque os cristãos, logo no começo, até o século II, III, eles eram... Importante ressaltar que o século III que ela está se referindo é o Concílio de Nicéia, no ano 325, ok? Onde ela se consolidou, onde foi feita uma reunião e ali mistificaram um ser, entendeu? Uma imagem para ser adotada e adorada por todas as religiões, tá? Que é a Era do Nazar, que também vamos tomar conhecimento em um outro vídeo sobre a raça que estamos tratando, tá bem? Francamente gnósticos, e esse gnosticismo era um sincretismo digamos assim, de uma visão do que era o conceito da iluminação através da serpente, do conceito da serpente, que os egípcios trouxeram isso também, né? E até eu vou mostrar uma imagem muito linda que tem aqui. Os egípcios mostravam isso, eu vou até encolher um pouquinho, eu e a Cris aqui, para que vocês possam ver essa imagem, que vale a pena, que é a câmera, a Cris conhece isso pessoalmente, ela viu, né, a máscara mortuária, ela viu no Egito isso, a máscara mortuária do Tutankhamon, tá no Egito, Cris, ou tá na Inglaterra? Você viu a máscara mortuária do Tutankhamon? Não sei se... Eu vi no Museu do Cairo, né? Tinha uma lá, eu não sei se é original, né, Maria? Não sei, porque eles devem deixar lá, mas não sei se é original, também não sei onde está original, cá entre nós. Mas de qualquer forma, essa é a máscara mortuária do Tutankhamon, e se vocês olharem atrás dela, você vê a coluna vertebral e um resplandecente de luz, que é exatamente o espírito solar, a iluminação que se alcança através da subida dos chakras, que é essa imagem primária que eu estava mostrando entre eu e a Cris aqui, que agora eu vou aumentar eu e a Cris. Então, a questão da serpente, digamos, esquece o catolicismo, o cristianismo em si, esquece as religiões abrâmicas, e vamos falar do que
significa a serpente? A serpente é uma representação da energia do éter que se manifesta na Terra através do plasma, e esse plasma então começa a configurar a geometria celeste, a geometria divina, através da matemática que cria a nossa realidade. Então a serpente é a energia necessária para a cristalização nesse mundo da percepção, nesse mundo que não existe, é um mundo simplesmente de percepções dos 5 órgãos sensoriais que leem um padrão, que simplesmente é um padrão matemático, representado em símbolos, por símbolos geométricos, e a serpente é a energia que vai se densificando através de vários níveis de realidade, até se transformar nessa densidade física onde nós estamos. Esse mundo onde nós estamos, ele tem a sua própria vontade, ele tem a sua própria consciência, e essa consciência é chamada de consciência do ego. Então, todo aquele submetido ao mundo da serpente vai ser submetido à inversão da energia divina para o mundo da Terra, que não deixa de ser divino também, é uma porção da consciência divina que se expressa através de um programa. Esse programa acredita que está isolado, esse programa acredita que tem a sua vida própria, a sua própria consciência. Essa consciência se rege pelo ego. O ego se rege pela autopreservação. Então ele está na primeira dinâmica, é eu. Então esse eu é aquele Deus da Bíblia, né? Aquele Deus do Antigo Testamento horroroso, como eu costumo dizer, que tem a raiva, ódio, ciúme, inveja. Esse Deus do Antigo Testamento, tanto da Bíblia judaica, que é a Torá como um todo, como a Bíblia católica, que é o Antigo Testamento, que simplesmente, né, sobrepôs em piorada, mal interpretada a Torá dos judeus. Tem aqueles patriarcas que se falam, os divinos patriarcas, o que eles faziam era matar, esfolar todo mundo, dominar as cidades, matar criancinhas e reverenciando isso em nome do seu Senhor. Então isso é uma coisa horrorosa. Em nome de, né? Em nome de, exatamente aquele programa que você fez, Cris. É verdade. Que, aliás, eu gostei muito, né, com você e com a Kátia. Então, voltando, esse Deus da Bíblia é uma representação. Na verdade, a maior parte das histórias da Bíblia, do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, são histórias astroteológicas. Elas estão baseadas em contos de outras, digamos, civilizações, muito até dos egípcios, né, ligando com a antiga Suméria, Babilônia, por aí vai. Então, muitas dessas histórias, elas são, na verdade, contos astroteológicos. E elas focam, sim, um Deus egóico, um povo egóico, patriarcas egóicos. Esse pessoal todo submetido à serpente. Interessantemente, muitos deles, como o próprio Moisés, né, exemplo, um dos, carregavam um cajado, que é a serpente, e mandava que submetessem a sua serpente. Né? O pessoal depois esquece isso quando começa a falar que a serpente é má. Então, essa história da serpente colocada na árvore da vida, né, do jardim do Éden, ela é a serpente nórdica, que está na raiz da árvore Yggdrasil, que é a árvore que sustenta no seu tronco os 9 mundos, os 9 diversos níveis de consciência, que são os 9 mundos da árvore da vida, que é similar, né, à árvore da vida, a Kabbalah dos judeus, que veio da antiga Suméria e que também veio dos egípcios, porque isso é uma sabedoria perene, uma sabedoria universal. Então, os povos nórdicos já falavam que na raiz de Yggdrasil existia a serpente, e essa serpente tentava da mesma forma destruir as coisas e inverter as coisas. Então é uma representação. Essa representação não quer dizer que a serpente é boa, quer dizer que a serpente é ruim. Representa que, na realidade, nós estamos, a energia foi enviada para baixo. Por isso que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso. Também é um conceito, onde a nossa consciência foi
minimizada com relação à conexão do tudo, à ligação com tudo. E o caminho de volta é o caminho, que eu vou colocar uma outra imagem aqui, né? É o caminho de ativar a serpente de luz, agora ela é boa, né? Ativar a serpente de luz através da coluna vertebral em direção à ascensão. Então, novamente, a retomada da consciência, a saber quem nós somos. Então, Cris, a serpente é ruim ou a serpente é boa? É só uma visão, como eu digo, da flechinha. Ela está descendo e cristalizando nesse mundo da Matrix, onde nós temos uma programação, ou ela está subindo e iluminando, levando você de volta para sua casa através dos passos da Kundalini, da ascensão da consciência da coluna vertebral. Então depende em que direção está a flecha e qual é o teu ponto de vista, você vai vê-la como boa ou como ruim. E na verdade, não é nenhuma coisa nem a outra, né? Ação interna do autoconhecimento. Não existe só a gnose cristã. Então, eu costumo dizer assim, um termo, a gnose primordial, né? A gnose da origem dos tempos, ela, ou gnose original, chame como quiser, né? Ela era francamente, digamos, considerando a serpente como positiva, e por isso esses povos, na sua também ignorância, adoravam a serpente, muitos, sem saber o que significava isso. O que acontece, Cris? Você que entende muito bem disso, né, de todas as nossas grandes conversas, você entende isso melhor que eu até. O que acontece com as pessoas quando elas não têm informação? Elas tendem a levar tudo para um lado, digamos, da religiosidade. Verdade. Religião é uma forma que elas encontram de explicar aquilo que se chama desconhecido, ou até, outro lado, sem religião, o misticismo, ou até o esoterismo, né? Então, muitos chamam magia de coisa transcendental, quando hoje, com o conhecimento explicado que nós temos, nós sabemos que é simplesmente foco, atenção, vontade e saber hoje, como nós sabemos, que existem diversas realidades e que nós não manifestamos nada, nós simplesmente nos mudamos, a consciência pula para uma realidade onde aquilo já existe. Então, parece que a gente fez uma mágica, e a única mágica que nós fazemos é transportar a nossa consciência para uma realidade onde aquilo já existe. E parece que nós fizemos uma magia, né? Então, na época do passado, tudo que era desconhecido era transformado em atos de adoração. Então, adorar uma serpente... É isso que ela está falando. Isso acontece ainda hoje. A pessoa não entendeu o que é, não compreendeu. O que a pessoa faz? Diz que é o diabo, é do diabo, é Satanás. Mas isso, quem diz? É religião, é o livro Bíblia, é as histórias, né? Que, na verdade, não são verdadeiras. Hoje, para mim, não tem nada a ver quando você simplesmente entende que é uma representação dessa energia que sobe e que desce. Então, a gnose antiga, antes digamos, do catolicismo surgir, ela era também uma gnose, quanto mais antiga, mais sábia, quanto mais próximo do século, digamos, do nascimento de Cristo, na era de Cristo, mas ela estava já perdida em sua memória, e depois, aos poucos, perdeu a memória como um todo, né? Então, depois do nascimento de Cristo, esses cristãos, antes do catolicismo em si, esses cristãos, eles tinham ainda essas informações de vários grupos que carregavam esse conhecimento, né, como os fenícios, que tinham essa informação. Então, até alguns grupos dizem que os fenícios que levaram Jesus, né, para ser treinado no Egito, nas pirâmides e no Tibete, e por aí vai, existem várias histórias. Outros dizem que foram os essênios, né, um dos grupos dentro do que se chamava de judeus naquela época, que eram sábios e levaram Jesus. Então, esses povos, como os essênios, também consideravam a serpente como algo positivo e não negativo, dado o fato que a gente vê o cajado de Moisés, essa história, já que ele era do Egito. O Moisés, né, era um egípcio,
E como egípcio de nascimento, e como egípcio ele recebeu essa visão, treinado dentro do grupo de sacerdotes que tinham um conhecimento avançado sobre essas coisas. Então tudo isso foi se perdendo com o tempo. E quanto mais próximo ao século I, mais confusos e mais perdida essa informação, uma pena. Aí depois foi se tornando, com a vinda do catolicismo, e a destruição de sábios, né? Que o catolicismo foi destruindo o conhecimento, foi destruindo os povos e os sábios que tinham essas informações para colocar o seu poder sobre. Então tudo isso foi invertido de forma a descaracterizar os que sabiam. Eles demonizaram todas as informações dos concorrentes, né? Porque eram religiões concorrentes. Então eles demonizaram essas informações e transformaram nessa salada que ficou depois. E as pessoas, o que as pessoas ganham com isso? Crendices, medo, vivem no medo. Qual é a vantagem? Vivem no medo, vivem na desinformação, vivem na ignorância. Então chegou a hora, pessoal, da gente se tornar consciente. E para se tornar consciente é necessário informação de boa qualidade e muita informação. Porque toda a informação foi segregada, foi destruída, foi retirada de nós. Por isso, a gente vive num mundo que acha que somos pobres pecadores, isolados de Deus e que vamos ser punidos se não obedecermos a ordem de quem? Eu acho engraçado isso, né? Falando em magia negra, a taça da cerimônia católica, né? Do corpo de Cristo e o sangue de Cristo é o quê? Né? Então, quando você tinha a taça da água da vida, isso era nórdico. O conceito era nórdico, depois que foi trazido para o catolicismo. Era a água da vida na taça da vida, que virou o Santo Graal depois, porque o catolicismo foi pegando tudo, né? E aí colocou sangue. Então, na mitologia nórdica, da sabedoria nórdica, a taça com a água da vida era para renascimento, e quando se colocava sangue era para magia negra. Então, comer o corpo do outro ser era magia negra, junto com tomar o sangue naquela taça, que era a taça de Avalon, né? Então, assim, é muito engraçado quando eu ouço falar certas coisas e eu vejo a religião católica fazendo uma cerimônia nitidamente vinda da magia negra e as pessoas acham lindo. Então, essas questões invertidas, de certa forma, eu acho interessante discutir a serpente do bem ou do mal quando você tem isso. E a questão do chifre, igual, é um desconhecimento. Tá? No Egito Antigo, essa história dos chifres de Amon, eles sabiam, tinham uma informação dos Atlantes e talvez extraterrestres, que também estavam convivendo até mais ou menos 1500 a.C., tinha esse convívio constante, né? Depois eles foram perdendo esses contatos e os últimos remanescentes dos descendentes dos Atlantes também se perderam. A gente falou um pouquinho disso no programa anterior, dos Shem, Shu, Hor, né? Os descendentes de Horus, né, que era visto como os descendentes da casa de Atlântida, onde eles tinham esse conhecimento. Então esse povo trabalhava a questão do chifre como o chifre de Amon. O chifre de Amon, cientificamente falando, hoje na neurociência, é o hipocampo. São dois chifrezinhos mesmo, um de cada lado do nosso cérebro que nós temos, né, no centro a lateral, do centro a lateral, é toda a região onde você tem digamos, a glândula pineal, né? E do lado da glândula pineal, de cada lado, você tem um chifre, exatamente o chifre de bode, que é chamado de hipocampo, é o mesmo formato. Esse chifre de bode de cada lado nosso é quem faz o equilíbrio junto com a glândula pineal. Então a glândula pineal, ela dá o tom da frequência para onde o hipocampo, que é o chifre de Amon, te leva para realidades paralelas, né? Então, os sacerdotes de Amon sabiam, né, embora, infelizmente, depois se corromperam na época de Akhenaton, né, os sacerdotes de Amon tinham de tudo menos bondade, eles eram seres corruptos, né, e é uma outra discussão, mas antes disso,
eles tinham esse, de qualquer forma, né? Eles tinham esse conhecimento. Então a simbologia do chifre, tanto na sabedoria nórdica, bem dos tempos, antes dos tempos oficiais, que se perdeu também caíram para uma derivação religiosa, mitológica, mística, esotérica, sem conhecimento da sua real função, tanto quanto no Egito, depois, quando mais próximo à era cristã, né, se perdeu completamente, mas antes de 1500 a.C., por aí, eles tinham esse conhecimento em que o hipocampo, o chifre de Amon, né, que é o chifre de bode, tinha a ver com a divindade e a multidimensionalidade. É o fato de estar consciente das suas diversas realidades. Por isso eles eram ativados dentro da Câmara do Rei, dentro da Grande Pirâmide, e não só, através de som, através de diversas ativações de frequência. Esse é um longo assunto, né? Mas é só para desmistificar que o fato do chifre de bode está ligado a essa conexão da multidimensionalidade tão forte quanto a glândula pineal. Então é um trio, daí vem o triângulo, né? O triângulo do seu cérebro. São os dois chifres de Amon com o olho que tudo vê, que é a glândula pineal, e o símbolo do triângulo com o olho lá em cima, não só, mas também tem a ver com isso. Olha que interessante. Pessoal, eu adoro porque cada programa é um aprendizado, é uma aula, né? E Maria, eu não posso perder a oportunidade de estar aqui toda vez fazendo um monte de perguntas que eu adoro, porque eu aprendo todos, é uma grande aula. E Maria, os sacerdotes de Amon-Ra foram os que intoxicaram com extrema avareza no Egito, na época de Akhenaton e Tutankhamon. Isso. E aí? E aí é porque, como eu estava até falando, eu acabei até falando isso um pouquinho antes, né? Eles perderam o conhecimento e a questão da união da sabedoria, da espiritualidade, que vem com a espiritualidade, e a questão desse mundo da matéria. Digamos que, em outros tempos, os egípcios tinham essa questão da subida da energia da serpente em direção à cabeça, e então as asas que se expandiam é uma representação da divindade, né? Então você tem no caduceu de Hermes ou de Tote, essas asas em cima, que significam, você tem sempre o símbolo solar ou um olho em cima, as asas, então através da serpente você tem essa ignição, essa chama divina, esse íon divino é ativado. Na época dos sacerdotes de Amon-Ra, o que eles estavam fazendo era uma serpente invertida, né? Então eles espoliavam o povo, cobravam impostos absurdos, e a gente conhece isso hoje porque os sacerdotes de Amon-Ra estão todos aqui, né, Maria? Estão todos aqui, né? Sério, né, Maria? Na atualidade, eu diria que não só no governo e nos órgãos de poder como os bancos, mas no povo também, porque o povo se comporta dessa maneira, basta dar uma chance de subir ao poder que se tornam sacerdotes de Amon-Ra. Infelizmente. Então, qual que é a saída? É ativar a nossa conexão divina. Só que o homem sábio, o homem puro, o homem ético, o homem que então está ciente de que só há um caminho, está reclamando daqui? Só há um caminho para sair daqui. Para sair daqui você tem que ser bom, você tem que ser ético, você tem que ser amoroso, realmente verdadeiro. Fraterno, né, Maria? Fraterno. Vai falar isso aí. Todas as frases. Enquanto não for isso, não adianta você culpar os outros. Se a tua serpente está invertida em direção à terra, a cabeça dela está em direção à terra, eleve a sua serpente com a cabeça em direção às asas, que aí sim nós iremos chegar no lugar certo. É isso aí, grande mensagem, adorei, viu, Maria? Bom, esse já é um exemplo, né, da inversão dos significados feitos pelo homem, certo, Maria? Sem dúvida, é um perfeito exemplo. Eu agradeço, também sempre uma honra estar contigo, você sabe disso, eu amo você de paixão, tenho uma admiração enorme por você, e até o próximo Desperto, Maria. Gratidão! Vamos nessa, o próximo Despertos, eu vou dar um aviso, complementa esse programa de hoje, nós vamos falar da Flor de Lis, e a Flor de Lis tem tudo a ver com isto, é uma continuação, fica de olho. Isso aí, vem com a gente nessa jornada aí, pessoal. Isso aí, pessoal, um abração para vocês. Muito bem, nós vamos em breve, claro, nós vamos fazer, quem sabe até o próximo
referente à flor de lis. O surgimento dessa flor, como surgiu essa flor, né? E qual o seu significado, se ela é ruim, se ela é bom. Agora desmistificamos sobre a serpente e sobre todas as heresias criadas sobre mitologias para fazer o medo, o terror, o pavor. E quero dizer a você que está conosco, participando conosco, seja abençoado através desses estudos, seja sempre abençoado e compartilhe. Não precisa dar like, não gosto disso porque isso não é correto, tá? O símbolo de um dedo para cima é o símbolo de Baco, símbolo de bacanal, símbolo de orgia, miticismo. Nós não precisamos disso. O que nós precisamos é que as pessoas saibam. Isso vem criar um ego, tantos likes. Não quero saber disso. Eu quero saber das pessoas ouvindo e participando e compreendendo e entendendo que nenhum governo se ergue, nenhuma entidade, nenhuma imagem se ergue sem esta chave, que é o 666, tá? Então, a besta é um desinformado, infelizmente, como eu era um besta mesmo, desinformado, tá? O anticristo é todo aquele que não concorda com o livro Bíblia. Esse que não concorda com o livro Bíblia, com esse miticismo, com essa história, com o E maiúsculo, né, de história mesmo, não a história verdadeira. Eu costumo sempre escrever isto. Infelizmente é enganado, deixado se levar por esse governo religioso, pretensioso, que usa desta chave, essa chave de Yau, para manipular, para torturar, para fazer medo. Porque para tu ser salvo, tu tem que ir para uma igreja. Se tu não for para a igreja, você está fazendo a vontade do diabo, do satanás, do demônio. Mentira. Mentiras. Para que ele possa assim engordar as suas custas. Então, fica aí o nosso abraço. Participe conosco no grupo do Conhecereis a Verdade vos libertará. Temos no WhatsApp, se você quiser o nosso contato. É só falar conosco no YouTube, nós te mandamos o link, né, do WhatsApp. Também temos a Universidade Yausha, onde estamos fazendo ali um estudo sobre a raça humana, tá? E toda a restauração da consciência Raça Brasil. A todos, Shalom, quer dizer salvação eterna, tá? Não Shalom, porque Shalom é paz e paz é tratado de sangue, é um acordo, não tem nada a ver com o que você pensa que é. Agora, Shalom é salvação eterna a todos. Aleluia.